boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ah, joia. Dinâmica aqui é diferente. Bom, hoje eu trouxe o tema da palestra para falar sobre o BIM 5D. Então, como a gente gerou uma economia de 21,12% em um eco-resort. Então, o que eu vou tratar aqui? A gente fala muito sobre BIM, sobre dados, muitos palestrantes aqui trouxeram a informação, né? O quanto é importante ter os dados em uma modelagem. Mas aonde que a gente vai com esses dados? Como que a gente utiliza essas informações? Então, o que eu vou trazer aqui é como a gente utiliza esses modelos, essas informações, atrelando custo e decisões já no início do projeto. Então, essa economia que a gente trouxe, eu falo aqui para vocês que a gente basicamente trabalha, a maior economia vem quando a gente trabalha já desde o início, tá? Então, passando aqui adiante, só um pouquinho. Então, para vocês conhecerem, então, a gente não é uma empresa que trabalha com projetos, mas a gente trabalha com a engenharia de custos em si. Então, a gente trabalha desde com a parte de orçamento, planejamento e o que a gente chama de reengenharia, que é estudar um projeto e ver qual é o melhor custo-benefício de metodologias construtivas para aquele projeto já no início do projeto. Porque a gente pode trazer economias muito boas como essas. Então, hoje, basicamente, eu sou sócia e fundadora da Baseline Engenharia Civil de Custos e eu sou apaixonada aí por custos. Deixo aqui também o meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar. E a gente faz até mesmo essa parte de capacitação, de trazer essas modelagens com as informações corretas para a gente chegar em dados como esses. Então, para contextualizar aqui, hoje a nossa empresa... Falhou a tela aqui para mim. Equipe, voltou. Hoje a nossa empresa tem mais de 3 bilhões em custos de obras privadas. Então, a gente trabalha aqui desde com obras prediais, então desde baixo, médio, alto padrão, empreendimentos que têm das mais diversas quantidades de pavimentos. E também a parte, além dessa parte de obras privadas, a gente trabalha tanto com o residencial quanto obras comerciais, que é o caso desse Eco Resort, e também com residências e loteamentos. Então, o case que eu vou apresentar para vocês é sobre esse Eco Resort. Então, mostrando um pouco para vocês do projeto, esse Eco Resort ele tem basicamente a área do hotel, de 3.995 metros quadrados, a área de lazer, de 333 metros quadrados, 6 cabanas de 85 metros quadrados e uma área de apoio de 145 metros quadrados. Então, se a gente for ver no total, a gente tem uma área construída de basicamente 5.000 metros quadrados. Se você for pegar essa magnitude, vocês vão ver que não é uma área construída tão alta. Então, pensa só em projetos maiores, o que a gente consegue chegar. Então, esse é o projeto que eu vou mostrar para vocês, o case. E esse projeto ele tem algumas particularidades que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, esse projeto ele é de Urubici, Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem aqui, mas Urubici tem a Serra do Rio do Rastro. Então, quando a gente traz uma obra dessa, que é um eco-resort luxuoso, em uma área que a logística ela é mais complicada, vocês vão entender aqui a parte de custo, por que é importante já ter isso desde o início, essas análises num projeto. Então, vocês vão entender aqui alguns dados que eu vou compartilhar com vocês mais para frente. Então, o que eu trago aqui para vocês? Inicialmente, a parte do orçamento, a gente tem uma viabilidade. Então, quando a gente tem um projeto, tem uma viabilidade inicial de quanto vamos gastar em um certo projeto. O que acontece? Muitas das vezes é feito os projetos, feita toda a parte da compatibilização e lá no final que é feito o orçamento da obra. Só que, quando chega na parte do orçamento, você já não consegue fazer mais muitos ajustes ou, às vezes, mudar uma rota de um projeto porque você vai ter o custo daquela obra daquela maneira. E quando a gente atrela a viabilidade, já trabalhando com os projetos, as informações corretas no BIM, na hora certa, a gente consegue já atrelar essa parte do orçamento e planejamento para tomadas de decisões já no início de um projeto. Então, assim, quanto antes o orçamento e o planejamento, que é o BIM 5D e o BIM 4D, entra no projeto, maior é o potencial de economia. Então, quanto antes a gente entra, melhor. E as informações que a gente tem hoje no projeto fazem total diferença quando a gente atrela isso a um custo. Então, eu vou passar aqui, basicamente, 3 pontos fortes, desse projeto que a gente gerou essa economia. Então, o primeiro ponto aqui de atenção,
Então, a gente fez a implementação do BIM 5D a partir de uma arquitetura já modelada. Então, quando a gente já tem uma arquitetura modelada, vou falar para vocês que a nossa empresa trabalha desde clientes que não trabalham em BIM e clientes que já trabalham em BIM. Mas o nosso posicionamento de empresa, a gente sempre entrega um orçamento visual, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas dos clientes nossos que já trabalham com o BIM, mais de 90% dos projetos que chegam até nós, né, desses clientes, não é uma arquitetura que a gente consegue utilizar para o orçamento. Ou seja, a gente tem uma modelagem, só que ela não tem as informações necessárias que a gente consegue atrelar custo nela para a gente conseguir já estudar essa obra e bater com a viabilidade já no início do projeto. Então, quando a gente entrou, já tinha o início de uma arquitetura, já tinha arquitetura modelada, inclusive foi uma arquitetura muito bem feita, mas eu trouxe aqui alguns pontos para vocês entenderem o que a gente avalia numa arquitetura inicial para a gente chegar aqui a fazer essa análise completa, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente faz, a avaliação da modelagem. Então, eu preciso avaliar a modelagem se ela tem os parâmetros necessários que eu preciso na hora de contabilizar, né, para elaborar um orçamento. Então, o que a gente avalia? Além da modelagem, a gente avalia a concepção do produto e as imagens comerciais. Então, um ponto muito importante aqui, acredito que aqui dentro do evento não, mas lá fora a gente vê muitas modelagens que não tem parâmetro nenhum. E aí você tem um projeto, você tem as imagens comerciais desse projeto, só que quando você leva essa informação adiante, não tem nenhuma informação atrelada da concepção do produto e o que pesa na parte de uma obra em questão de custo, basicamente é estrutura e acabamentos, certo? Então, a gente faz essa validação porque a gente precisa ter essas informações no modelo, tá? Então, a gente faz basicamente essa avaliação, a concepção do produto ali das imagens comerciais, e a gente faz, então, a adequação da modelagem com o que a gente precisa de informação relevante naquele momento. Então, claro que quando a gente tem uma arquitetura mais básica, inicial, eu não preciso modelar todos os acabamentos, mas eu preciso ter noção da concepção do produto para realmente ver se ele vai ser viável ou não. Então, aqui alguns exemplos. A gente fez a avaliação nesse modelo. A gente trouxe a inclusão de camadas de revestimentos internos e externos. E até para vocês entenderem quem é projetista aqui, basicamente, quando a gente tem um modelo, a gente tem lá, por exemplo, as paredes, certo? Só que a parede, eu preciso ter o parâmetro se ela é uma parede externa ou interna, por exemplo. Ou se o revestimento é externo ou se o revestimento é interno. Por quê? Porque o revestimento de fachada, a mão de obra ela é mais cara. Então, eu sei que aquele custo atrelado à fachada é mais caro, por mais que a atividade seja, digamos, a mesma, do que comparado com o lado interno. Então, são alguns parâmetros que a gente precisa adicionar para a gente compilar aí realmente todos os custos. Então, essa foi uma das inclusões. Um outro exemplo foi que, na parte do modelo, a gente tinha basicamente todo o piso, né, modelado, mas a gente não tinha separação do que era área molhada e o que era área seca. Então, é importante ter essa informação, por mais no início do projeto, é uma informação no modelo, mas que faz diferença. Por quê? Porque a gente trabalha com simulações. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Um outro exemplo também é basicamente trazer essas informações das imagens comerciais para o modelo. Então, nesse exemplo aqui, as imagens comerciais nos traz revestimento de pedra, nos traz revestimento de madeira, e isso no modelo eu não tinha atribuído. Então, como que eu ia ter essa informação já no início do projeto para que a gente entenda realmente se a viabilidade ia ser alcançada com esse empreendimento? E aqui um outro exemplo, né, que é a definição de acabamentos ausentes, que acontece mais com escadas e tudo mais. Nesse caso aqui, pensa só, o revestimento de cima for em granito, em uma pedra, enfim. E a gente tem escadas em basicamente todos os quartos desse eco-resort. Então, são algumas definições que a gente precisaria ter já no início, né, desse apanhado, digamos assim. Então, aqui eu vou compartilhar um vídeo com vocês, que é basicamente a forma que a gente trabalha dessa maneira. Então, a gente tem um modelo, e aqui a gente utiliza essa ferramenta, que é o Visus Cost da AutoQI. Inclusive, eles estão aqui com um stand aqui no evento, e é uma ferramenta que eu vejo que é uma das melhores do mercado realmente. Por quê? Uma coisa é eu ter um orçamento com quantitativo, que é extraído do BIM, que eu tenho em um lugar.
Outra coisa é eu ter o orçamento em uma outra plataforma que eu não tenho essa visualização. E aqui nesse exemplo, né, na nossa ferramenta que a gente acaba utilizando, que ela é muito boa, a gente consegue estruturar basicamente aqui toda a IAP. Então, a gente estrutura a IAP, separa por edificação, por exemplo, tem todo o custo atrelado. E o que eu clico no orçamento, eu consigo visualizar o custo, a metragem, a quantidade. E isso, né, visualizando no caso do modelo, tendo essa rastreabilidade. Então, isso que é importante na parte de fazer o orçamento, na minha visão, ter um orçamento rastreável. Pensa só, ter um orçamento de uma obra, em basicamente, vamos supor aqui, quem trabalha com orçamento sabe, 7 mil linhas, 10 mil linhas em um Excel. E olha a diferença de você ter um orçamento totalmente visual, atrelado aos custos, que facilita nas tomadas de decisões. O segundo ponto foi o quê? Então, elaboramos, adequamos o modelo. E o segundo ponto foi mapear os itens de maior impacto. Então, quando a gente teve o orçamento, realmente esse orçamento extrapolou a viabilidade inicial. E aí, vamos trabalhar com o que está impactando, né, nesse projeto para ver realmente, para a gente diminuir milhões, né, nesse projeto, porque ele não estava viabilizando da maneira que estava a concepção do produto. Então, a gente fez um mapeamento dos itens de maior impacto. E aí, a gente basicamente tem aqui a estruturação basicamente de uma IAP. Lá temos o custo do valor por metro quadrado. E a gente consegue observar os picos que a gente tem, quais que são os custos mais altos dentro desse projeto. Então, avaliando aqui, a gente teve algumas situações. Então, revestimento de madeira. Então, tinha muito revestimento de madeira. Então, madeiras nativas e nobres. Fazendo o orçamento da obra, que a gente faz cotações, alguns itens, né, iniciais nessa primeira etapa, a gente percebeu que, para subir a Serra do Rio do Rastro, a gente tinha lá o concreto 84% mais caro do que comparado em regiões próximas, porque justamente é a logística para chegar até lá e construir essa obra. Então, a gente só consegue ter essa visualização no início, quando a gente faz um orçamento, e que às vezes vocês vão ver aqui que a gente fez um estudo de como não utilizar concreto nessa obra. E aí a mão de obra escassa, 30% mais cara também nessa região, que a gente percebeu, então a logística acaba complicando bastante. E a gente começou a pensar, poxa, e se a gente fazer uma industrialização, o que a gente poderia trabalhar para facilitar? Porque gera um menor risco, porque se eu tenho uma industrialização, é basicamente um pacote que eu tenho já de determinada atividade, e eu consigo, basicamente, fechar esse pacote, e aí é problema, lá, por exemplo, do fornecedor que faz essa industrialização. Então, eu tenho um menor risco e o prazo também acaba agilizando. E o terceiro ponto importante foi a criação de cenários com acabamentos e metodologias construtivas diferentes. Então, o que a gente faz? A gente trabalha simulações. Poxa, o que seria melhor para esse projeto que viabiliza a gente construir e que se aproxime da viabilidade inicial? Então, a gente começou a criar alguns cenários. Um deles foi steel frame. Então, a gente começou a estudar outros cenários também. Mas o steel frame eu achei muito legal, até coloquei aqui, porque os fornecedores também já fazem a proposta, já lá no modelinho 3D, identificando, né, todas as regiões do steel frame e tudo mais. Então, achei muito bacana isso. Então, foi um dos cenários que a gente criou para essa obra. E ela se torna 33% mais rápida. Então, uma obra de 24 meses, ela iria diminuir 8 meses fazendo na parte do steel frame. E para obras comerciais, isso é muito bom. Por quê? Quanto antes eu entrego uma obra, melhor, porque eu já começo a gerar capital, digamos, pela alocação desse eco-resort. Então, essa foi uma jogada muito boa. Aqui a questão também dos acabamentos. Então, por exemplo, os acabamentos que a gente tinha de madeiras nobres, não sei se vocês vão perceber a diferenciação, mas lá naquela imagem é uma imagem comercial do empreendimento. Então, essa daqui, ó, com o forro de madeira e tudo mais. Tinha muita madeira nessa obra, até pela concepção do produto. E essa outra imagem aqui é um outro material que imita muito madeira, que é, no caso, em PVC, e que se assemelha demais à madeira. E que é muito mais fácil a manutenção, instalação e também um custo bem menor. Então, fazendo essa troca, a gente chegou a 8,1% de economia da obra total. Sobre a questão dos revestimentos, até mesmo de piso e de parede, a gente começou a estudar melhor isso. Então, não que a gente tem que trocar os acabamentos, enfim, para diminuir o valor da obra.
a gente aplica isso quando a viabilidade realmente está um valor muito mais baixo e o valor da obra, por todas as suas particularidades, está um valor muito mais alto. Então, aqui a gente fez também essa troca dos revestimentos internos, e aí a gente chegou a 4,3% de economia total, mudando e estudando acabamentos similares que poderiam ser adequados a essa obra. Sobre a questão também do projeto, a gente estudou a parte das esquadrias. Por quê? Essa concepção do produto tem toda a visualização da natureza, tem esquadrias grandes e tudo mais. E esse vidro é o vidro insulado. E o vidro insulado tem ali as camadas, né, de vidro, e tem ali basicamente um gás, né, entre os vidros para não ter, no caso, embaçar os vidros das esquadrias. Então a gente percebeu que isso a gente poderia retirar essa especificação das esquadrias da casa de apoio, que não tinha essa concepção de visão e tudo mais, e as esquadrias internas, que eram próximas às banheiras. Então, a gente tirou basicamente essa especificação. Então, as duas imagens iniciais ali para vocês entenderem um pouco mais. E aí, fazendo essa troca na parte das esquadrias, das especificações, a gente chegou a 2,8% de economia do valor total da obra. Aqui a parte dos brises também tinha muita madeira. A gente trouxe a madeira ecológica, trazendo aí 2,5% de economia para a obra também. E aqui, só para vocês entenderem o valor total do concreto. Não é apenas só o concreto, tá? Mas é toda a parte de material, mão de obra envolvida para realizar a concretagem. Então, aqui a gente percebe que o valor do concreto lá, que estava R$900 um metro cúbico, no in-loco ele sairia 488. Então, isso daqui também nos trouxe a visão de que não valeria a pena trazer esse concreto usinado para a obra, que gerou uma economia de 1,4% também nesse empreendimento. E aí aqui, só para desmembrar, então a gente cria esses cenários, os principais itens eu passei aqui para vocês entenderem, mas a gente só tem a visualização do que você vai trocar em um projeto quando você tem um orçamento visual. Senão fica muito na planilha ou no Excel e você não acaba utilizando o BIM, que basicamente tem todas as informações no 3D, e por que não atrelar o custo já no início do projeto? Então, isso daqui muda completamente a rota de um projeto, vocês concordam? Então, estudar dessa maneira, entrar desde o início em um projeto, faz muita diferença. Então, a gente trouxe, olha, para respeitar essa concepção, para entregar o projeto desta maneira, vamos fazer o possível para manter assimilar sem perder a qualidade, mas seguindo desta outra maneira. Então, isso faz total diferença. E aí, somando basicamente tudo isso daqui, todas as simulações que a gente fez e que foi aceito pelo nosso cliente, chegamos aí a 21,12% de economia, que em valores representa 9.124.000 para essa obra. E aí que eu trago. O BIM são dados, são informações, só que as decisões baseadas em dados, quando feitas na hora certa, mudam completamente o rumo de um projeto. Porque imagina só se continuasse daquela maneira e só fosse percebido lá na frente que o custo era muito mais alto, como que iria ficar, né, para quem estava por trás investindo? É uma surpresa, né? Às vezes acha que vai gastar X, acaba gastando 2X, mas poderia ter economizado mais, né, colocado 9 milhões a mais no bolso, no caso do nosso cliente. Então, por isso que a engenharia de custos precisa entrar desde o início, utilizando o BIM, com as informações corretas, no momento certo. Então, mudam completamente o rumo de um projeto, trazer isso para o início, porque você já começa a pensar na questão do custo e no prazo daquela obra para a realização dela. E, às vezes, vai ter algumas mudanças. E, para finalizar, eu deixo essa frase aqui. O futuro da construção não é mais adiar decisões, é antecipá-las para que vocês tenham os melhores resultados possíveis em um empreendimento. Obrigada.